Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre padrões GRASP, General Responsibility Assignment Software Patterns. Na verdade, esse é o nosso primeiro conjunto de padrões de design, né, design patterns, que a gente vai abordar. Mas para o final da disciplina, a gente vai abordar o outro conjunto, que é um conjunto maior, de padrões, onde os padrões são de aplicação mais específica. Bom, esses padrões GRASP, que eles são mais gerais, né, então eles são um pouco mais básicos na sua aplicação, eles servem muito para que você crie os seus diagramas de interação, diagramas de sequência, diagramas de comunicação. Esses padrões, eles vão te ajudar na hora de identificar qual classe vai chamar qual classe deveria responder a tal mensagem, o que cada classe vai fazer. Então, são padrões que têm esse perfil de funcionalidade, ou seja, eles servem para que você dê linhas gerais aos seus diagramas de interação. Bom, a primeira coisa, vamos falar em responsabilidades. Tá, o que é responsabilidade? Responsabilidade é um contrato ou obrigação de um tipo de classe. Na verdade, eu também costumo colocar que responsabilidade é um serviço que uma classe deve prestar a outra classe. Tá? Ou seja, a gente viu já em TAP, programação orientada a objetos, engenharia de requisitos, que as classes elas devem prestar serviços a outras classes. Faz parte do mecanismo de troca de mensagens da programação orientada a objetos. Tá? Um jeito de identificar essas responsabilidades é através dos cartões CRC, cartões classe, responsabilidade colaborador, que a gente viu em requisitos e que a gente até trabalhou uma ferramenta, os cartões classe responsabilidade colaborador, eles são uma forma de você encontrar, entre muitas aspas, os métodos das classes, que foi desenvolvida para ensinar programação orientada a objetos. Então, o conceito de responsabilidade vem um pouco daí, vem do fato de uma classe precisar prestar serviço a outras classes para satisfazer as necessidades das primeiras classes. Ou seja, quando a gente entra numa operação de um sistema, ou seja, você tem o DSS, daí você tem os contratos de operação, essa operação precisa da interação entre vários objetos de várias classes. Então, cada classe vai ter a sua responsabilidade, tá? Então, as responsabilidades são relacionadas às obrigações dos objetos em termos do seu comportamento. Tipos básicos: saber, ou seja, saber sobre seus dados e manipular esses dados, né? Calcular alguma coisa, derivar alguma coisa desses dados que ela tem. Ou saber fazer, tá? Ou fazer, né? São iniciar ações entre outros objetos. Controlar, coordenar atividades de outros objetos, coisas desse tipo. Tá? Então, por exemplo, responsabilidades são atribuídas aos objetos do sistema durante o projeto. Então, uma venda é responsável por imprimir a si própria, responsabilidade de fazer. Uma venda é responsável por conhecer a sua data, responsabilidade de conhecer. Tá? Coisas desse tipo. Tá? A tradução de responsabilidade para a classe é influenciada pela granularidade da responsabilidade. Por exemplo, um único método para imprimir venda. Ou outro exemplo, dezenas de métodos para prover um mecanismo de acesso ao banco de dados, por exemplo. Tudo depende de o quanto a responsabilidade é complexa ou não.
O conceito de responsabilidade, ele serve exatamente isso, ele serve para originar um conjunto de métodos, ou um método só, tá? Então, o que a gente tem é, no alto nível, os serviços que a classe deve prestar. Mais tarde, esse serviço, assim, quando a gente estiver fazendo os diagramas de interação, ou seja, o que a gente está vendo agora, essas responsabilidades vão ser convertidas em métodos, um para um, ou uma responsabilidade para muitos métodos, ou um método para satisfazer várias responsabilidades. Esse último caso eu não aconselho, porque vai causar uma baixa coesão, mas os outros dois são interessantes, tá? Então, os métodos são implementados para cumprir as responsabilidades. Como a gente estava dizendo, uma responsabilidade não é igual a um método. Os métodos podem agir sozinho ou em colaboração com outros métodos e objetos. Um exemplo disso, a classe venda pode definir um ou mais métodos para cumprir a responsabilidade de imprimir, tá? Esse método, por sua vez, pode precisar colaborar com outros objetos, possivelmente enviando mensagens de impressão para cada um dos objetos. Vamos falar um pouco sobre esse exemplo. Se você vai imprimir uma nota fiscal da venda, então, o que você vai precisar? Você vai precisar da data da venda, você vai precisar da identificação do caixa, né, do ponto de venda, daí você vai ter que imprimir a lista de itens. Então, cada item de venda tem a sua quantidade e está associado a um produto, então você vai precisar das classes itens de venda e dos objetos da classe produto, para poder imprimir toda a venda, calcular o seu total. Além disso, vai precisar da classe pagamento para saber o quanto foi pago e imprimir o valor do troco. Tá? Então, a classe venda vai realmente precisar de muita colaboração. Os objetos da classe venda vão precisar de colaborar com muitos objetos, tá? De outras classes. Bom, vamos falar um pouco sobre padrões de software. Os padrões de software, eles podem existir em várias escalas e vários níveis de abstração. Por exemplo, padrão de arquitetura, padrão de análise, padrões de projeto, padrões de teste, padrões de implementação, tá? Então, os padrões, eles foram inventados, foram criados no começo dos anos 90, mais ou menos, e eles começaram a ser muito usados na engenharia de software como um todo. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver, mas os padrões, eles são soluções já testadas para diversos problemas. Então, em vez de reinventar a roda, como dizem por aí, você adota soluções que já são consagradas. Um dos exemplos é o MVC, que a gente já viu em outras aulas. O MVC é uma solução consagrada de como particionar, de como dividir o conjunto de classes do sistema e também ajuda a encontrar classes necessárias para o sistema. Por exemplo, Model View Controller. Tudo bem? No nosso curso de design de software, a gente vai ver os padrões de design ou padrões de projeto, tá? Os padrões de projeto ou padrões de design de software, eles descrevem soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas de software orientados a objetos. Os primeiros foram criados para desenvolvimento de software orientado a objetos. Por quê? Porque, assim, você pode fazer a mesma coisa de diversas maneiras, das mais diferentes maneiras, e algumas soluções vão ser boas e outras soluções vão ser muito ruins. Então, os padrões de projeto estão aí para dar uma ajuda, criar uma linha mestra, por exemplo, para você orientar o seu desenvolvimento, ou seja, para você, em vez de criar absurdos de linguagem, erros ou
digamos assim, podem não ser erros, mas eles podem ser um código muito mal feito, que dificulta o reuso, que ele aumenta com o tempo o número de defeitos por causa das manutenções. Então, os padrões, eles vão te ajudar nesse quesito de criar software, tá? Um padrão de projeto estabelece o nome, define o problema, a solução e quando aplicar essa solução e quais são as consequências, tá? Eles visam, como a gente já colocou, facilitar o reuso de soluções de projeto. Coisa importante aqui, ó. Os padrões capturam a experiência existente e comprovada no desenvolvimento de software, ajudando a promover uma boa prática de projeto, ou seja, você vai usar coisas que são comprovadamente interessantes. Tá, vamos falar um pouco mais sobre padrões. Um padrão é uma estrutura recorrente no projeto de software orientado a objetos, tá? Pelo fato de ser recorrente, vale a pena que ela seja documentada e estudada. A primeira vez que eu vi falar em padrões foi quando a gente começou a estudar MVC, tá? É um padrão que a gente vê em várias aplicações orientadas a objetos, inclusive existem frameworks orientados a objetos para mapear esse padrão para desenho, né, para projeto, e mapear esse padrão para código. Uma vez eu estava analisando um software que não era nem orientado a objetos, mas ele usava esse padrão MVC, assim, de um jeito bem interessante. Tá? Então, são padrões, inclusive, que não precisa de uma linguagem orientada a objetos para serem implementados. Tá? Um padrão nomeia, abstrai, identifica aspectos chaves de uma estrutura de projeto comum para torná-la útil, tá? Para a criação de um projeto, tá? Orientado a objetos, reutilizável. O grande foco do padrão é o reuso do software. Porque como ele é uma coisa amplamente conhecida, se você usar outros programadores que vão mexer no seu código, eles já vão ter o conhecimento, vão saber ler e vão interpretar o que esse software vai fazer, tá? E por que que ele está escrito daquele jeito, tá? Como é que você descreve um padrão de projeto? Nome do padrão, o problema a ser resolvido, isso é importante, tá? Porque cada padrão resolve um problema. Então, você tem que saber identificar esse problema no seu projeto, né, no seu software, para que você consiga aplicar esse padrão. Daí você tem a solução, ou seja, ele descreve como a solução deve ser aplicada, ou seja, como transformar o software que teria um problema num software que seria melhor, tá? Que teria uma solução boa para resolver aquele problema, tá? Consequências e padrões, ou seja, e padrões relacionados. Analisa os resultados, tá? Você descreve os resultados, quais as consequências, o que acontece quando se aplica aquele padrão. Tá? Uma outra definição de padrão do livro do Gama et al., né, que é o livro dos padrões Goff. Tá? Um padrão expressa uma solução reutilizável descrita através de 3 partes: contexto, problema e solução. É mais ou menos parecido, só que é uma outra definição. Contexto, estende o problema a ser solucionado, tá? Apresentando situações de ocorrência desse problema. Problema, daí, determinado por um sistema de forças, onde essas forças estabelecem os aspectos dos problemas que devem ser considerados, ou seja, descreve o problema. E solução, mostra como resolver o problema recorrente e como balancear as forças associadas a ele. Então, sempre tem a história do nome, contexto, problema e solução, mas o que aparece é problema e solução. Problema a ser resolvido e a solução apresentada para resolvê-lo. Tá? Em geral, os padrões de projeto podem ser classificados em 3 diferentes tipos: padrões de criação,
eles abstraem o processo de criação de objetos, ou seja, como você vai criar objetos, quem cria, por que é melhor desse jeito do que criar desse jeito, do que criar de outro jeito, tá? Padrões estruturais, como organizar as classes e objetos, tá, no sistema para formar os componentes. Então, vai dizer qual classe deve estar associada a qual outra classe, aonde elas devem ser, como o conjunto de classes deve ser dividido ou particionado. Padrões comportamentais, preocupam-se com algoritmos e atribuição de responsabilidades entre os objetos, ou seja, como eu aplico um determinado algoritmo, ou seja, ou como eu vou mandar mensagem para um objeto, qual objeto que manda mensagem para outro objeto, e assim por diante. Dois conjuntos de padrões mais usados, que eu já citei aqui, né, os padrões GRASP, que a gente vai estudar na aula de hoje, e os padrões GOF, que vem do Gang of Four. É um livro com 4 autores, um deles é o Gama, eu não lembro os outros, eu tenho o livro aqui, só um pouco. Ó, Gama, Helm, Johnson e Vlissides. Tá? É um livro de 95 e é um dos livros que eu aconselharia qualquer desenvolvedor a ter em casa, a ter no seu escritório, né, para poder consultar. Bom, agora vamos falar sobre os padrões GRASP propriamente ditos. Bom, o que eles significam? GRASP vem de General Responsibility Assignment Software Patterns, ou padrões de software gerais para a atribuição de responsabilidades. Então, eles são gerais, então eles são um pouco mais básicos, eles são aplicados em maior número de situações, tá? E às vezes são até aplicados intuitivamente, a maior parte deles são soluções que você mesmo construiria, mesmo sem conhecer esse conjunto de padrões. Tá? Eles codificam ideias e heurísticas existentes para atribuir responsabilidades a objetos, ou seja, que objeto faz o que no sistema. Auxiliam a elaborar os diagramas de interação. Então, eles são uma parte básica na criação de diagramas de interação, que é o que a gente está estudando nesse momento no curso. São 5 os padrões GRASP: especialista, criador, alta coesão, baixo acoplamento e controle, ou controlador. Esses são os padrões GRASP básicos. Existem um conjunto maior de padrões GRASP criados no livro do Larman, né, que é um dos livros texto da nossa disciplina, onde ele coloca padrões mais específicos, tá, mais para o final do livro. Mas a gente, nesse curso, dos padrões GRASP, a gente vai estudar esses 5. Vamos começar pelo padrão especialista. Problema: qual é o princípio básico pelo qual as responsabilidades são atribuídas em um projeto orientado a objetos? Hein? Qual é o princípio básico? O princípio básico é quem sabe faz, ou seja, atribuir a responsabilidade ao especialista da informação. A classe que tem a informação necessária para resolver a responsabilidade. Ou seja, se você precisa saber a data da venda, quem sabe a data da venda é a venda. Tá? Se você quer saber o preço do produto, quem sabe o preço do produto é o produto, é a classe produto. Exemplo: quem deveria ser responsável por calcular o total geral de uma venda? Bom, vamos ver vamos ter uma visão das classes que a gente tem aqui, tá? A gente já vê. Venda, data, hora, status, item de venda, quantidade, e produto, nome, código, descrição, valor. Olha,
O produto sabe o valor, tá? A item de venda sabe a quantidade. E a venda sabe quais são os seus itens de venda, tá? Então, para procurar, para encontrar o total geral de uma venda, a gente vai saber o seguinte: quem sabe o total geral da venda vai ser a venda, mas ela vai precisar de ajuda, tá? Então, a venda sabe o total geral da venda, o item de venda sabe o subtotal de cada item, mas a venda sabe quais são os itens. E o produto sabe o preço de cada produto. Se vocês forem fazer uma equação ou fazer uma conta, vocês vão ver. Vocês vão multiplicar a quantidade do item pelo preço do produto e somar o subtotal de todos os itens. Tá? Então, essa responsabilidade vai para classe venda. Ó, objeto venda corrente da classe venda. Para ela que você tem que mandar a mensagem obter total. Essa mensagem, agora, ela vai se transformar num método. É o primeiro método do nosso curso. Vocês estão emocionados, né? Agora vocês ficaram emocionados. Então, até agora, a gente não tinha mexido com a parte das operações de um diagrama de classes, mas agora a gente vai começar a mexer com isso. Então, toda vez que você cria uma mensagem num diagrama de sequência ou de comunicação, nesse caso que a gente vai fazer, só para a gente ver de uma maneira diferente, nessa aula a gente vai trabalhar com diagramas de comunicação, tá? Então, a gente criou uma mensagem que chegou para a classe venda. A mensagem, ela gera um método na classe que ela chega. Então, o método serve para responder as mensagens. Então, chegou na classe venda, o método é criado na classe venda. Tudo bem? Continuando a nossa descoberta do total geral da venda. Esse método por si, ele não vai saber, por exemplo, calcular todos os valores da venda, ou seja, somar os produtos, ele não vai saber fazer isso sozinho, ele vai precisar de ajuda. E de ajuda dos objetos das outras classes. Então, vamos ver. A venda sabe o total geral da venda. O item de venda sabe o subtotal de cada item. Então, ele vai saber o subtotal de cada item. Como é que a gente descobre o subtotal de cada item? Aqui a gente tem uma construção que é o seguinte: a gente já viu na nossa outra aula sobre notação que a gente tem a notação de uma coleção de itens. Se vocês forem ver aqui, ó, venda tem uma coleção de itens de venda, ó, a multiplicidade, um para muitos. Essa coleção, no projeto, ela tem que ser especificada de alguma forma. A gente não pode deixar em branco. E aqui, no caso, a gente escolheu um ArrayList, que serve tanto para Java quanto para C#, por exemplo, para representar essa coleção. Então, é um ArrayList de item de vendas, que a gente vai procurar um objeto chamado IV, que vai ser o próximo. Para esse IV, a gente vai mandar a mensagem obter subtotal. Tá? Então, agora a gente pediu a mensagem obter subtotal para o item de venda. Ele que sabe o subtotal de cada item. Então, cada item sabe o seu subtotal. A gente está percorrendo um array, ó. É assim que percorre um array. Ou ArrayList ou vector. Funciona do mesmo jeito. Ó, lembro daquela construção do iterator, né? Has next, IV recebe next. Então, o IV vai ser o próximo objeto dessa lista. Tranquilo? Tudo bem? Agora vamos fazer como é que a gente vê para o produto. Cada item de venda
está relacionado a um produto, ó. E o produto é que sabe o valor de cada produto, o valor unitário. Até agora a gente só sabia quantidades, então a venda sabe quais são os seus itens e o item sabe qual é a quantidade de produto que ele tem. O que a gente precisa é do valor do produto. Quem sabe o valor do produto? O produto. Então, aqui a gente manda essa mensagem para o produto. E daí, isso aqui volta para o item de venda, que faz a multiplicação, retorna o subtotal, que é somado aqui na classe venda. E esse subtotal é retornado para quem pediu. A gente já vai ver quem pediu, tá? Tudo bem, mas é importante vocês saberem, sim, que as mensagens estão sendo enviadas para quem sabe, ou seja, item de venda sabe o seu subtotal e o valor sabe, e o produto sabe o seu valor ou o seu preço. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? O padrão especialista é o padrão mais usado de todos para atribuir responsabilidades. Ele é conhecido como, colocar as responsabilidades com os dados. Quem sabe faz. Animação. Eu mesmo faço. Colocar os serviços junto aos atributos que eles manipulam. Tá? Ou seja, você coloca os serviços que são prestados pelas classes para as classes que sabem a resposta, ou seja, tem o conhecimento ou tem como buscar aquele conhecimento, tá? Coisa importante, o encapsulamento é mantido, ou seja, quando os dados estão relacionados às funções que manipulam esses dados, a gente tem um bom encapsulamento, tá? Se você usar o padrão especialista, ou seja, não aplicar o padrão especialista para outras, não colocar uma função, assim, de fazer o cálculo para uma outra classe que não sabe, você está melhorando um acoplamento, ou seja, tendo um acoplamento menor entre as classes, porque elas vão colaborar menos, você vai evitar colaborações desnecessárias. Tá? E leva uma alta coesão, porque uma classe que não tem não tenha o conhecimento, ela vai ter que pedir para outra classe. Então, ela vai fazer um serviço que ela não precisava fazer, tá? E vai diminuir a coesão, porque quando você aumenta o número de funcionalidades de uma classe, você diminui a coesão daquela classe. Não sei se vocês lembram disso, a gente já falou de coesão e acoplamento em outras aulas. Aliás, só para reforçar, né, coesão e acoplamento é tudo em projeto orientado a objetos, tá? Na verdade, é uma das coisas principais da engenharia de software, mas principalmente do projeto de software. Padrão criador. Bom, a gente viu no começo da nossa aula que tem vários tipos de padrões, né? Cadê padrões para criação, padrões estruturais, padrões comportamentais. Então, um dos padrões de criação que a gente vai ver é o padrão criador, creator, tá? Quem deve ser responsável por criar uma nova instância de uma classe? Bom, a própria classe? Não, a própria classe vai fazer a criação. Ela tem um método construtor que vai fazer, mas quem vai chamar esse método construtor? O que vocês acham? Bom, aqui a gente tem algumas soluções para isso. B agrega objetos de A, ou seja, você vai atribuir à classe B a responsabilidade de criar uma instância da classe A, se B agrega objetos da classe A, contém objetos da classe A, armazena instâncias de A, usa objetos de A, possui informação necessária para a criação de A. B é um especialista para criar A. Tá.
Se tiver mais que uma, se isso aqui você conseguir mais de uma dessas relações aqui for verdade, use a primeira, e forem verdades diferentes, né? Use a primeira. B agrega objetos de A. É a mais importante. A coleção é responsável por criar os seus itens, normalmente. Tá? Por exemplo, em ALG 2, algoritmos 2, vocês viram as listas. E vocês viram que a criação dos nós, ela está associada aos métodos das listas. Então, o nó existe muito fortemente ligado à lista. Por quê? Porque a lista contém os nós. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Quem deveria ser responsável por criar a instância da classe item de venda? Quem seria? Como a gente já viu, a venda tem vários, ó, a venda tem vários itens de venda, ó, aqui, ó. A venda tem vários itens de venda. Um para muitos, um para asterisco, itens de venda. Então, quem vai criar os objetos da classe itens de venda vai ser a venda, é a melhor solução. Por exemplo, tá? Aqui, ó. Criar item, venda, com ID QTD, venda corrente, o objeto venda corrente, ele vai criar, vai mandar, vai chamar o construtor da classe item de venda. Por quê? Porque ele sabe o ID, sabe o QTD, então, além de conter objetos da classe item de venda, ele tem a informação para criar esses objetos. Tá? E, novamente, olha, o criar item de venda é um método da classe, é uma mensagem que chega para a classe venda, no diagrama de classes vira uma operação, vira um método. Tudo bem? Tá? Escolher o criador que estará conectado ao objeto criado, de qualquer forma, depois da criação, leva a um fraco acoplamento, ou seja, se qualquer classe puder criar objetos de qualquer outra classe, você vai precisar de muita conexão entre as classes, tá? A gente normalmente deve seguir esse tipo de situação, ó. Você deve seguir essas linhas. Se não tiver essas linhas, você não consegue enxergar a classe, e daí você não consegue chamar o construtor. Se no seu projeto você quiser chamar de qualquer uma das classes, você vai ter que ter muitas dessas linhas e muitas delas desnecessárias. E isso cria um acoplamento muito grande. Tá? Um exemplo de criador que possui valores de inicialização. Uma instância de pagamento deve ser criada, a instância deve receber o total da venda. Quem tem essa informação? Quem tem o total da venda é a venda. Então, venda é um bom candidato para criar objetos da classe pagamento. Além da classe pagamento estar associada à classe venda. Tá? Ela está bem associada à classe venda. Bom, agora vamos falar de dois padrões que estão relacionados. Os padrões baixo acoplamento e alta coesão. A gente já falou em outros vídeos desse curso sobre o acoplamento. Então, o acoplamento é a medida de quão fortemente uma classe está conectada, possui conhecimento ou é dependente de outra classe. Tá? Com o forte acoplamento, temos muitos problemas. Mudanças em uma classe implicam mudanças na classe dependente, uma classe é mais difícil de se entender isoladamente e é mais difícil de ser reusada. Falando em termos gerais, o acoplamento, um autoacoplamento significa que muitas classes estão interconectadas, relacionadas, associadas, tá? Uma classe conhece outra ou depende de outra classe, tá? Então, a gente tem isso daqui. Esse acoplamento, às vezes, é composto de relações desnecessárias entre as classes, tá?
Então, o que se precisa? Se precisa diminuir essas relações. A quantidade de relações abusiva ou muito grande, ela implica que, para você mexer numa classe, você precisa alterar as outras todas as classes que conhecem essa classe, ou que dependem dela. Então, isso traz um problema muito grande para o desenvolvimento. Então, quanto mais baixo o acoplamento, melhor. Tá? Um exemplo disso. Quem deve ser o responsável por criar um pagamento e associá-lo à venda? Bom, você pode tentar olhar, né, quem tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento do necessário para criar o pagamento é o ponto de venda, porque ele sabe o valor. Ele que recebeu o valor do cliente. Então, a gente pode colocar e criar o pagamento, né, a partir do ponto de venda. E daí o ponto de venda pega esse pagamento e adiciona à venda, manda adicionar à venda. É uma boa solução? Não, ela não é uma boa solução. Por quê? Porque ponto de venda fica relacionado a duas classes. Duas classes. A classe pagamento e a classe venda corrente. Tá? Isso cria um acoplamento entre essas classes. Então, o ponto de venda está acoplado ao pagamento e está acoplado à venda corrente. Tá? Dificuldades que podem ser criadas. Por exemplo, a passagem de parâmetros pode ser um pouco mais complicada, né, do ponto de venda para venda corrente, ou seja, você está passando um objeto em vez de passar um valor. Tá? Aqui, ó, você está passando um objeto em vez de passar o valor. Então, o ideal para isso tudo aqui seria que você pegasse o pagamento e colocasse a responsabilidade de criar esse pagamento a uma classe que está mais fortemente conectada ao pagamento. O que é o pagamento? Pagamento é quando você entrega um valor monetário, né, para custear uma venda. Então, o pagamento está associado a essa venda. Então, o ideal seria colocar o pagamento, a criação do pagamento, próxima da classe venda. Desse jeito. Ponto de venda manda a classe venda realizar o pagamento, criar o pagamento. Ele só está passando um valor numérico. Aqui a gente não tem um objeto, a gente tem um ponteiro, a gente não tem uma coisa complexa. A gente tem um item de dados simples, ou seja, aqui você diminuiu o acoplamento entre essas duas classes, tá? Um acoplamento de dado em vez de ser um acoplamento de objeto. E, além disso, quem cria a venda corrente, quem cria o pagamento é a venda. Ou seja, ponto de venda só conhece a venda. Você diminui o pagamento, ou seja, você tem uma classe que conhece as duas outras. Você tem uma classe que só conhece outra classe e uma classe que só conhece outra classe. Enquanto que aqui a gente tinha ponto de venda conhece pagamento e venda, como recebe o pagamento, ela também vai conhecer o pagamento. Então, você tem um acoplamento, aqui você tem um acoplamento bem maior do que aqui. Benefícios. A responsabilidade, ela não é afetada por mudanças em outros componentes. Então, qualquer alteração que você vai fazer em ponto de venda não vai afetar pagamento, por exemplo. Tá? As responsabilidades são mais simples de se entender isoladamente. E você tem uma maior chance de reuso desse componente que está sendo projetado. Padrão alta coesão, ele é associado ao padrão baixo acoplamento. Então, como manter a complexidade das classes sob controle? Solução, atribuir uma responsabilidade de modo que a coesão seja alta. O que é coesão? Coesão é a medida de quanto as responsabilidades de uma classe estão relacionadas, ou é a medida do quão difícil é de você dividir uma classe. Quanto mais responsabilidades tiver numa classe, mais fácil é de dividi-la.
tá? Uma maneira de verificar a coesão que existe é o seguinte: você vê a quais dados as responsabilidades estão associadas. Se você conseguir fazer um conjunto só de responsabilidades associados a um conjunto de dados, ou seja, você não conseguir dividir esse conjunto, você tem uma classe bem coesa, tá? Coesão alta. A classe tem uma responsabilidade bem definida e faz poucas coisas. Coesão baixa, a classe faz muitas coisas não relacionadas, tá? Fica difícil de compreender, reusar, manter, tá? Fica uma classe que, assim, tem cara, ela quer ser dividida. Exemplo. Quem deve ser o responsável por criar um pagamento e associá-lo à venda? Ou seja, é o mesmo exemplo. A gente fez aqui, em vez de um diagrama de comunicação, um diagrama de sequência, só para ficar diferente, tá? Então, quem teria a responsabilidade? Se o ponto de venda criar o pagamento, o que acontece? O ponto de venda fica com mais uma responsabilidade. Note o seguinte, ele tem a responsabilidade de registrar o pagamento. Tá? Ele tem todas as responsabilidades de ser uma classe controladora, a gente já vai ver o que é isso. Tá? E, além disso, ele ainda vai criar pagamento. Se a gente tirar essa responsabilidade do pagamento, de criar o pagamento do ponto de venda e colocá-lo na venda, venda fica uma classe que está responsável apenas pelo que ela conhece. Ela conhece o pagamento. Então, ela cria o pagamento. Então, aqui a gente tem uma classe venda mais coesa, uma classe ponto de venda mais coesa, ou seja, o ponto de venda fica mais coeso, e venda continua coesa porque ela está intimamente relacionada a pagamento. Tá? Benefícios: aumento da clareza e compreensão do projeto, simplificação da manutenção, favorece o baixo acoplamento e o reuso fica facilitado. Tá? O último padrão que a gente tem desse primeiro conjunto, que é o padrão controlador. Quem deveria ser responsável por lidar com um evento do sistema? Vamos lembrar o que é um evento do sistema. Evento do sistema é uma coisa assim, ó. Você tem a tela que recebe os dados do ator, né? Ela recebe os dados do usuário e você coloca entrar item. Esses dados vão entrar no sistema. Isso é que a gente chama de um evento. A interface, ela captura esse evento, ela tem todo um conjunto de classes para capturar esse evento, tá? E daí esse evento, ele tem que ser colocado para o sistema. Qual é a melhor classe para fazer isso? Tá? Qual é a melhor classe para fazer isso? Então, quem seria responsável por lidar com o evento de sistema? Tá? Novamente, o controlador é um objeto de interface responsável por gerenciar um evento do sistema, definindo métodos para operações do sistema. É ele que vai controlar a resposta que o sistema vai dar para um evento de interface, para um evento do ator. Qual seria a melhor solução? Atribua as responsabilidades para lidar com mensagens de eventos do sistema a uma classe que represente o sistema como um todo. Quando a gente viu a questão das classes conceituais, ou seja, das classes de análise e engenharia de requisitos, a gente viu que a gente tem uma lista de categorias de classes conceituais, e dentre elas, tem classes que representam o sistema ou a organização. Essas classes são muito boas para você, como é que eu vou dizer, para você controlar a execução do algoritmo. Por exemplo, classes que representam o sistema como um todo, classes que representam a organização, que representam algo ativo no mundo real envolvido na tarefa,
Ou um controlador artificial, que é o que a gente mais faz quando vai estipular esse tipo de coisa. O que acontece com o controlador artificial? O controlador artificial vai ser uma classe que a gente identificou através do MVC, deixando um controlador por caso de uso, ou seja, você facilita o reuso das operações, em vez de ter um controlador grande, né, cheio de métodos, você vai ter um controlador para cada caso de uso. Tá? Mais fácil de empacotar, mais fácil de gerenciar. Aqui não tem uma preferência entre eles, né? Mas no caso de dúvida, o controlador artificial é uma boa solução. Tá? A gente não vai usar ele nesse exemplo, mas vai ser ele é uma boa solução para a maioria dos sistemas. Tá? Então, dado esse problema, o problema é criar item de venda. Quem deve ser o controlador? Pode ser a classe venda, ela que cria item de venda. O problema da classe venda é que isso vai causar um maior acoplamento. Por quê? Porque a gente tem um negócio chamado MVC, ou seja, um MVC. O que significa MVC? Significa Model View Controller, modelo, visão, controlador. Ele é um padrão que permite, ele é criado para separar a visão do modelo. Ó, a visão das classes do modelo, ó, são venda, pagamento, etc. Então, separando isso, a gente tem o que a gente chama de controller, que é a camada de controle. Aqui a gente está ligando diretamente a visão a uma camada uma classe do modelo. Modelos são as classes que têm os dados da aplicação, né? Então, vai causar um maior acoplamento, porque você tem uma visão vendo várias classes do modelo. Além disso, a classe venda ainda vai ter que fazer o papel da controladora, que não é o papel dela. O que acontece? O ideal seria usar uma outra classe, como o ponto de venda, o PDV. Tá? Usando uma classe exclusivamente para fazer esse papel, ou seja, o PDV iria fazer exatamente esse papel, o que acontece? As classes de tela só vão conhecer as classes controladoras, só elas. Então, você limita o acoplamento entre as classes. Além disso, a classe ponto de venda é mais coesa, porque ela só vai ter o papel de controladora. E a classe venda também fica mais coesa, porque você tira o papel de controladora dela. Tudo bem? Um outro exemplo que eu vou deixar como exercício para vocês é o seguinte. Você tem aqui um diagrama de um sistema de matrículas de universidade. Então, eu tenho o curso, o catálogo de curso, né? Então, o curso tem um catálogo de curso, a universidade tem um catálogo de cursos, e esse catálogo vai ter um curso. Curso é entre aspas, uma disciplina. Tá? A universidade também possui uma lista de estudantes, que tem um conjunto de estudante, né? E daí você tem a matrícula, que significa o seguinte, relacionar um estudante a um curso. Cada estudante vai ter uma lista de matrículas, então ele vai ter uma lista dessas matrículas. Então, ele pode estar relacionado com diversos cursos. O que nós temos aqui? Nós temos que a universidade, esse diagrama aqui, ele tem alguns problemas. Então, a universidade acha o estudante, manda a matrícula para o estudante. O estudante vai perguntar para o catálogo de cursos qual é o curso, daí ele adiciona na lista, ele cria a matrícula, aliás, ele cria a matrícula, né? Ele se associa à matrícula que já foi criada pela universidade. Então, colocando isso de maneira diferente, a universidade acha o estudante, daí ela cria a matrícula, associa o estudante,
manda a matrícula para o estudante para ele se associar. O estudante, ele busca o catálogo de cursos, né? E associa a matrícula e adiciona na lista de matrículas. O que está errado aqui? Bom, está errado que a universidade sabe a lista de cursos e a lista de estudantes. Essa parte dela, da universidade ser o controlador, isso está correto. Ela pode ser o controlador disso. E ela buscar o estudante, isso está correto. O certo é que, como a universidade conhece o catálogo de cursos, a universidade devia buscar o curso, tá? E passar para o estudante. Então, o estudante iria criar a matrícula, o estudante iria associar o curso, então, isso aqui não teria, né? O estudante iria associar o curso e adicionar a lista de matrículas, ou seja, essa linha deveria sair da universidade e essa linha deveria sair do estudante. Vê se vocês conseguem reproduzir isso em casa. Bom, na aula de hoje, a gente falou sobre padrões GRASP. A gente falou primeiro sobre padrões, né? A gente falou também sobre responsabilidades, que são serviços prestados pelas outras classes. Sobre padrões, a gente citou os padrões GRASP e os padrões GOF, tá? Daí a gente passou por cada um dos padrões GRASP, que são os padrões especialista, criador, baixo acoplamento, alta coesão e controlador. A gente viu um exemplo de cada um e a gente viu agora também um exemplo de como usar os padrões GRASP para aperfeiçoar um diagrama de sequência que foi construído por uma pessoa. Bom, então, por hoje seria isso, né? E agradeço a paciência de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado e até logo.